eu tive que lidar com um problema completamente idiota. Tipo, 100% idiota. Mas, peraí, eu já explico pra você. Eu só vou encher um copo d'água. A gente já vai lá pra minha mesa. Bom, na realidade eu acho que eu vou fechar aqui, porque senão vai vazar o áudio pra vocês. Bom, vamos conversar um pouquinho. Vamos falar sobre lidar com problemas idiotas. Bom, como eu comentei inicialmente, uns dias atrás eu tive que lidar com um bug e com um problema 100% idiota. Sabe aquele tipo de problema que é só o ponto vírgula no final da linha? Então, era esse tipo de problema que eu tava lidando. E semana passada e ainda essa semana eu tô bem resfriada, assim, num nível que, cara, na minha mesa eu tenho papel higiênico, pra vocês terem uma ideia. E esse aqui é o segundo, tá? Então, assim, eu tô bem doente, já faz alguns dias. Vocês já devem ter reparado minha voz, né? Que eu tô com uma voz mó estranha. Mas faz parte, tô aqui. Mas vamos lá, vou te explicar o problema. Imagina a seguinte situação, um carrinho de compras. Eu vou utilizar a minha loja de velas aromáticas como exemplo. Então, você consegue adicionar vários carrinhos de compra e a gente tem um side sheet ali, especialmente para você ver tudo que você selecionou. E ali você consegue alterar a quantidade de produtos que você quer. Apenas lembrando que isso aqui é um problema fictício, tá, gente? Isso aqui não rolou no meu trabalho. É só para vocês entenderem. Então, quando o cliente ele ia lá e selecionava outra quantidade de produto, qual que era o problema que eu estava acontecendo comigo? Para alguns produtos específicos, ele estava rolando para cima. Então, ficava uma experiência muito ruim para o usuário. E isso, de fato, era um problema. Só que, na época, eu estava com outro problema. Então, eu fui resolver esse problema mais crítico e depois eu voltei para esse bug dos produtos, seleciona a quantidade e ele arrastava você lá para cima. Era, tipo, horrível. Pois bem, chegou no outro dia, tudo lindo, maravilhoso. Consegui resolver o problema mais crítico que esse. E fui ver esse outro problema do arrastar para cima. E eu comecei a pesquisar. Fui olhar a documentação do Farmic, porque a gente utiliza o Farmic e para esse caso em específico a gente estava utilizando o Field Array. Então fui olhar a documentação, pesquisei, fui olhar o design system que a gente tem, os inputs, fui pesquisar dentro do projeto e, cara, eu vi que tava tudo certo. Sério, assim, tava tudo certo. Só que para alguns produtos específicos ele tava scrollando para cima. E na minha cabeça eu já tinha quase, tipo, certeza absoluta que era um problema idiota. Era um problema simples de ser resolvido. E chega até a ser engraçado, porque às vezes a gente tá ali no dia a dia, lidando sempre com coisas muito complexas e lidando com bugs difíceis, que às vezes a gente esquece das coisas simples, que às vezes um problema pode ser simples de ser resolvido. Nem tudo precisa ser complexo, nem tudo precisa ter um nível de complexidade gigantesca. E, na realidade, esse tipo de problema que eu passei e que eu já vou te falar a solução e por que isso ocorre, isso vai acontecer com todo mundo, independentemente da sua senioridade. Você vai esquecer, você vai deixar algo passar. Até porque nem todos os dias a gente está 100% bem. Às vezes você está com um problema na sua vida pessoal, às vezes você está doente, às vezes você está cansado. E você deixa passar as coisas. Isso é natural do ser humano. E é justamente por essa razão que eu sempre quebro minhas tasks em tasks menores e eu utilizo cadernos. Gente, é sério, eu acho que eu tenho uns 3, 4 cadernos aqui. Eu separo minha vida em partes, né? Então, eu quebro ao máximo as minhas tasks pra mim saber, tá, eu tenho esse bug mais crítico, eu tenho o bug do scrollar pra cima. Qual que eu vou resolver primeiro? Resolvi o mais crítico. Beleza, agora vamos pro scrollar. Se eu não tivesse anotado, eu não ia saber o que fazer. Provavelmente eu ia esquecer. Quem nunca, né? Deixou algo passar. É por isso que eu anoto tudo. E fica a dica pra você também anotar. Tem um caderninho de bugs e anote tudo que você puder. Mas enfim, sobre o meu problema lá. A daily chegou. Enquanto a galera tava dando seu update ali, eu parei e falei, cara, não é possível, não. Eu fui abrir o código ali, comecei a ler linha por linha, tudo certo.
tudo completamente certo. Só que quando eu bati o olho em uma div, eu já sabia qual era o problema. Assim, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara, que é isso? E sim, era, na realidade, uma propriedade aqui, que ela, por alguma razão, os dados estavam sendo multiplicados para alguns itens. Ou seja, a regra não estava 100% correta. Entendido isso, consegui resolver tudo ali na daily mesmo e finalizei minha task e fui ser feliz. E eu aproveitei que isso aconteceu comigo, anotei no meu caderno, que eu tenho meu caderno de ideias, e falei, cara, é uma ótima ideia para um vídeo no YouTube. E foi exatamente isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Enfim, nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a prop key do React. Então, imagina a situação, eu vou colocar aqui do lado, tá? Imagina a situação que a gente tem uma lista de produtos. A gente tem um componente, list products, e dentro desse componente a gente tem uma variável chamada, deixa eu ver aqui, list product items, que ali tem todos os produtos, uma string mesmo. E ali eu tô fazendo um map nessa list product items. E ali eu só mostro itens. Se a gente executar isso aí, ele vai dar o erro, tá? É um erro, assim, que todo mundo já viu, todo mundo conhece, assim, já trabalhou com React e já viu esse erro. Isso é padrão. Por quê? Ele fala que, eu tô lendo aqui, tá, gente? Vocês vão ver minha testa aqui, peraí, eu vou pegar o celular aqui que é mais fácil. Cada item do array precisa ser único, né? E ter a própria key, né? Beleza, lendo isso aí a gente já consegue identificar, a gente já consegue resolver isso aí perfeitamente. Ali ele informa que a gente precisa colocar uma chave única na key. Beleza. Então, se a gente coloca, por exemplo, o index, show. Isso aí já resolve boa parte do nosso problema. E não vai estar mais warning e nem error ali no console. Só que essa solução não é 100% adequada para todos os casos. Por quê? A gente tem uma parte muito importante de otimização. A gente sabe que o React é uma library maravilhosa e ele é altamente utilizado para otimização, principalmente porque ele utiliza ali o Virtual DOM, né, que é uma cópia do Real DOM. Toda vez que a visualização é alterada, o Virtual DOM ele compara com a versão anterior. E esse processo é o chamado de diffing. E de acordo com a documentação do React, esse algoritmo ele é baseado em duas suposições. A primeira: 2 elementos do tipo diferentes produzirão árvores diferentes. O desenvolvedor pode sugerir quais elementos filhos podem ser estáveis em diferentes renderização com uma propriedade-chave. Assim, eu não vou me aprofundar diretamente sobre a máquina do React, mas vamos entender como funciona um pouquinho ali por debaixo dos panos. Que nem, por exemplo, aqui a gente tem a máquina antiga, ou Virtual DOM, que a gente tem a lista de Product 1 e a Product 2. Só que no novo, a gente adicionou mais um item, que é o Product 3. Então, o que vai acontecer por debaixo dos panos? O React, ele vai comparar a primeira linha, beleza, Product 1 é igual ao Product 1, beleza, vai comparar a segunda linha, Product 2 é igual ao Product 2. Só que ele vai identificar que tem um novo item que não tem no antigo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai injetar o Product 3 ali. Beleza. Tudo certo. Ele não vai precisar renderizar toda a lista novamente. Só que imagina a situação que a gente vai inserir um novo item, só que a gente quer ele no topo da lista. Ele não quer no final. O que vai acontecer é que na primeira validação, na primeira condição, ele vai validar que não tá igual. Product 3 não é igual ao Product 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o re-render da lista tudo de novo. Ou seja, não é um processo muito otimizado, né? Então, é por isso que aqui é útil nesses casos. Porque com ela, o React identifica rapidamente os elementos filhos da árvore original, né? Então, e ele consegue entender os filhos da árvore subsequente. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei as keys, né? Product 1, Product 2, e o Product 3 ali na sequência eu coloquei logo no topo. O que vai acontecer por debaixo dos panos, né? Com a ajuda do key, o React agora sabe que o key Product 3, que é um novo elemento na lista, e tudo que ele precisa fazer não é renderizar tudo de novo, né? Na realidade, o que ele vai fazer é só mover os 2 elementos para baixo, tá? Então, ele não renderiza tudo novamente. E essa é a principal vantagem de utilizar keys na sua lista, tá? E apenas uma nota, tá? Que o React declarou que um index chave não é recomendado quando as ordens dos itens podem mudar.
porque isso impactará negativamente o desempenho e pode causar problemas com o status do componente. O ideal é utilizar uma forma de criar IDs exclusivos, como por exemplo o UID ou Nanonoid. Inserir esses IDs e é muito importante que esses IDs sejam únicos, tá? No meu caso do meu problema, eu só precisei utilizar o UID e já ficou 0, assim, 100%, tá? Então, a própria key ela não serve só para mostrar warnings e problemas no console. Então, ela é um mecanismo muito, muito útil ali na parte de renderização e otimização também da nossa página. E com isso eu aprendi e eu reforcei que tá tudo bem se a gente está travado em um bug já há muito tempo, a gente parar e ir para outro problema e depois voltar para ele, porque normalmente isso ajuda nossa mente a dar uma, esvaziada. E que, às vezes, um problema não é tão complexo quanto a gente pensa. Às vezes, é um problema muito simples. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!